Ô, meu filho, tudo Ei, meu bem, querido? querido, estava aqui te ouvindo. Obrigado por compartilhar essa palavra. Amém, amém. Que bom. Obrigado. Você está super bem enquadrado para mim, eu estou para você? Eu estou Tá só um normal aí? pouquinho a Tô... testinha. Daqui a pouco a Adriana aparece aí para falar para você. Pois é, então deixa eu ver. Melhorou? Aí, tá Melhorou? lindão, tá Tá, lindão. você está perfeitaço. É, e Prazer como é que está o enorme. neném, Tá bem, Cecília, uma alegria, Cecília? sorri, interage. Não É, fez nem 2 meses, mas já conversa a beça comigo. coisa linda, coisa boa. O pessoal fica achando que isso é coisa de pai bobo, mas não É é, é não. verdade. É só quem não dialoga com a criança é que não sabe disso. E tem ainda a Isabel, né, que está com 5 anos, Hum, e o Joaquim, que fez 7, está indo para o 8 agora. que coisa boa. Estamos Joaquim, aqui, Isabel isso, e e, Cecília. e Cecília. Três É, lindos nomes. obrigado. E estamos aqui, né, em Vila Velha, na casa do meu sogro, que inclusive Aham. te ama muito, que é o Simon Tom. Ah, ele está aí? Eu tô aqui, na verdade, eu tô Na refugiado ca- aqui na casa dele, Aqui na casa. nessa Olha, quarentena. dê um abraço meu no Simonton, já faz algum tempo que a gente não se vê, Sim. mas no passado nós tivemos muitos convívios e a editora Vinde chegou a lançar alguns dos booklets dele. Mas eu o conheço desde o tempo que eu morava em Manaus e ele Uhum. morava em Minas, eu creio que em Carangola, em Minas Gerais, se eu não estou enganado. Tem E Carangola, Fabriciano, ele trabalhou isso, ali. Coronel Fabriciano. Eu É. fui lá, eu fui lá conhecer o trabalho, a igreja, isso tudo. Eu creio que, se eu não estou enganado, ainda na década de 70, quando a gente trocava muitas cartas de papel. Eu morava em Manaus, sempre chegava uma cartinha do Simon Uhum. e eu respondia. Era um tempo totalmente diferente, só quem viveu aquela existência analógica é que pode Uhum. saber exatamente as limitações daquela época. E que a gente nem sentia, nem dava bola, era aquilo que era normal. Quer dizer, Era normal. usar, por exemplo, era normal. Usar a televisão é que já era, está metido no futuro. Uhum. Mas trocar cartas, chamar o telefone com certa parcimônia, porque as ligações de DDD eram muito caras, isso Uhum. tudo era normal. A gente se correspondia bastante, todos nós. Pois é, então estou nessa casa aqui de refúgio. Morei em Vila Velha durante 7 anos, né? Assim que eu me casei com Débora. Atualmente nós moramos em São Paulo, mas por conta dessa pandemia, nós entendemos que seria mais seguro, né? Mais confortável para Débora e para Cecília, esse Uhum. tempo de nascimento aqui, de parto, né? Aqui, É. junto com Então a os Cecília avós. nasceu em Vila Velha? Para não dar briga, né? Porque Joaquim e Isabel também Ah, nasceram aqui. ah, Então viemos para cá então e nasceram no mesmo sei. hospital, né? Todos eles. Aham. E são E aqui. respiraram o ar da casa do vovô e da vovó Isso. nos estágios iniciais da vida também. Acho que isso vai ficar na memória para sempre, né? É. E você, Prazer você é enorme. de onde, Marcos? Eu sou de Belo Horizonte, Caio. Belo Horizonte. Eu nasci em Belo Horizonte, mas meu pai, ele é meio cigano, assim, da alma, assim, né? Porque ele não ficava quieto. Então, logo com 1 ano de idade, eu já fui para com os meus pais, obviamente, e o meu irmão Alex, que já tinha nascido, é 1 ano mais velho que eu. Nós fomos Uhum. para a Feira de Santana e depois fomos para Rui Barbosa, que é a terra da minha mãe, no interior da Bahia.
E lá eu Uhum. fiquei até 5, 6 anos e retornei Uhum. para Contagem, Minas Gerais. E lá fiquei Uhum. durante muito tempo, né? Uhum. Até os 20, 24, 25 anos. E me mudei para Belo Horizonte de novo, para Uhum. então vir para cá, para Vila Velha, aos Sei. 27. E aí você chegou aí aos 27. O que te É. motivou aí para Vila Velha? Na época, eu já tinha uma relação já há algum tempo aqui com a cidade por conta dos meninos da banda, né? Da primeira formação do Palavra Antiga. Uhum. Desde 2004, mais ou menos, nós já nos encontrávamos por conta das tarefas da estrada, né? Eu tocava Uhum. teclado na banda de uma cantora chamada Heloísa Rosa, e lá conheci os outros três que Uhum. futuramente seriam os meus parceiros ali na primeira formação do Palavra Antiga, né? Uhum. Então eu passava férias aqui desde muito tempo. Eu vim logo que o Palavra Antiga começou a ter algum tipo de projeção, de Uhum. reconhecimento. O Simonton, ele sempre foi muito de fazer festa, né, de organizar É. encontros, né, e ele Uhum. me chamou para vir aqui, né, com a banda. E aí nos tornamos grandes amigos, né. Isso foi, sei lá, 2009, e Uhum. Palavra Antiga estava ali começando, né, Palavra Antiga começou em 2008. Até então eu não conhecia ele, mesmo estando aqui sempre em Vila Velha. Sei. Só depois, já com esse convite, que eu pude conhecê-lo, e, e foi uma amizade muito legal, sabe? Assim, o Simonton acabou Uhum. se tornando um paizão para mim, assim, né? Que bom. E logo depois disso, assim, a gente, início dessa amizade, em 2010, mais ou menos, eu começo a namorar com a Débora, e em 8 meses a gente noiva e casa. Que coisa boa. Em janeiro de 2011 nós nos casamos. E aí Paixão. já rolou uma coisa assim de definição, né? Minha vida, parte da minha vida também estava aqui, tinha essa, esse ambiente muito Uhum. acolhedor para aquilo tudo que estávamos fazendo ali, né? Que Uhum. nem todo mundo reconhecia, nem todo mundo apoiava, por ser uma coisa diferente, né? Pensar assim, uma expressão artística que Que nasce. você definiria como as principais diferenças Uhum. da banda, da palavra antiga? Acho que a primeira, Caio, é em não usar a lógica do segmento gospel para trabalhar Uhum. a identidade, né? Então, Uhum. na raiz, você já faz uma diferenciação, É. por conta de um entendimento da diferença que existe entre igreja e mercado, né? Aham. Os meus mestres me ensinaram isso, assim, que existe distinção entre as esferas, né, entre os campos. O campo da Uhum. igreja, ele não pode ser confundido com o campo do mercado, o campo político. É, não é à toa que as igrejas antigamente eram construídas no alto da cidade, né? Ali é uma Uhum. distância mesmo para olhar de um outro ponto a sua realidade, né? Então, Uhum. a igreja, eu sempre tive uma experiência muito positiva com a igreja, entre todas as loucuras e defeitos e movimentos, sempre foi muito positiva. Então, e logo que eu descobri que eu não precisava, para ser artista brasileiro, evangélico, cristão, eu não precisava me associar à denominação gospel. Isso foi lindo, porque eu consegui continuar minha relação com a igreja, Uhum. né, e ser um artista.
né? E E sem aí, se corromper no mercado, como muitas vezes, ou infelizmente quase sempre, acontece. Quando eu digo mercado, eu estou falando do mercado gospel mesmo, uhum, que eu vi nascer aqui. uhum, Tem até uma coisa irônica a esse respeito, que eu já falei algumas vezes, mas assim, en passant. Eu uhum. não sei se você sabia que eu, sem querer, participei profundamente da institucionalização do movimento da música gospel no Brasil. Então você é Sabia o disso? culpado, então. Eu tenho que. Eu sou, eu sou o culpado pela burocratização. Eu sou o Que culpado pela história é essa, cara? realização contratual. Meu Eu Deus do céu. morava nos Estados Unidos, na Califórnia, e aí um amigo meu, que eu queria e quero muito bem, e sempre quererei, o Antoninho Abud, filho do pastor Abud, que eu já conhecia de anos e anos e anos. O Uhum, Antoninho era um publicitário aí em São Paulo, que me uhum, ajudou demais, demais nos anos 80, muito. Eu tenho muita gratidão pelo que ele fez por mim, com muito amor. E até que um dia ele me falou, me deixando no aeroporto, alguma coisa assim, que ele iria se unir ao movimento do Estevão Hernandes, que ainda se reunia num porão de uma casa. E eu conhecia o Estevão já há muitos anos, desde 74 em Manaus. E aí eu falei com franqueza. Eu costumo ser bem franco e sincero, especialmente com os meus amigos. Aí eu disse: olha, fulano, eu acho que você não está fazendo uma boa coisa, você está indo tão bem, você tem uma chance maravilhosa de servir a Deus no mercado publicitário, secular, numa coisa muito maior, e ele é um cara talentoso e crescendo. uhum. Mas eu fui, eu disse, entreguei a Deus, falei as minhas razões e fui embora. Quando eu voltei de uma certa viagem, encontrei com ele lá para gravarmos 6 meses de programa de televisão por causa da minha residência nos Estados Unidos, e ele estava me ajudando nisso. Ele me falou que já estava lá, e eu não falei mais nada, eu também não fico perturbando ninguém. Aí volto para os Estados Unidos, passa mais ou menos um ano direto lá, em cujo tempo eu falei muito pouco ou quase nada com ele. De repente, um dia ele me liga. Muito simpático, eu não sei se você o conhece, ele é uma pessoa Não. agradabilíssima. E, e aí ele me liga, carinhoso, meigo, e me pediu um favor. E eu faria qualquer favor lícito que ele me pedisse. Nessa vida, ele era um cara solidário mesmo para comigo. E aí eu falei: o que você quiser. Ele disse: olha, eu preciso ir até Nashville, depois a Dallas. Só que eu não falo uma palavra em inglês, pelo menos naquele tempo, e eu preciso ir nesses lugares para fechar alguns contratos musicais. E eu precisaria da sua ajuda para me pegar em Miami, porque eu não sei o que fazer depois que eu chegar no aeroporto de Miami. Só estou falando de 1989. Ainda Uhum. existia o Muro de Berlim. Aí, e, aí eu e depois fosse comigo para esses lugares e depois me deixasse de novo lá em Miami para eu voltar para o Brasil. Eu falei: tá bom. Fui Uhum. lá, eu peguei, fomos para Nashville. E era um contrato com aquelas empresas de música famosas, evangélicas, poderosas, enfim, com toda aquela tradição. Nos divertimos muito, especialmente numa noite lá, por causa de uma bobeira, eu, ele e o agente dele rimos como se estivéssemos bêbados,
de tanta alegria espontânea que nós tivemos comendo um waffle num lugar lá. Mas é uma história longa. No dia seguinte, rimos. Ó, rimos tanto que foi em 89, eu não me esqueço da embriaguez de felicidade daquela Aham. noite. E aí nós fomos no dia seguinte para Dallas, Uhum. chegamos lá naquele prédio que já era enorme, da Ward, aquela empresa cristã que eu nem sei se existe ainda, que de livros e discos naquele tempo, de tudo que fosse mídia cristã, poderosa. Era uma Warner Bros., um negócio imenso. Uhum. Subimos e aí chego lá, ele pediu para eu ler, para verificar, para traduzir o contrato, ver se estava tudo correto. Aí foi que eu percebi que era um contrato que dava ao Estevão a Renascer Records, eu não me lembro como é o nome lá Uhum. do setor, Gospel do Records. departamento. Gospel Records. Que estavam criando a Gospel Records e estavam comprando os direitos dos principais sucessos gospel para virem para o Brasil. E eu traduzi tudo, corrigi coisas, fiz tudo isso, preparei, É, falei que não concordava com nada daquilo, falei, ó, tá aqui, a minha ajuda está dada. Eu, pessoalmente, acho que isso pode criar uma confusão, um mercenarismo sem tamanho. E aí o argumento uhum. foi, olha, já é de um determinado indivíduo no Brasil que eu conhecia muito bem, já é. Então só vai continuar a ser dele. Agora, pelo menos, vai ter mais bom gosto ficando com a gente, pelo que a gente vai levar daqui e pelo que a gente vai fazer lá, com essa franquia. Uhum. E aí eu falei, olha, o meu coração me diz que esse negócio vai mercenarizar terrivelmente. E 2 anos depois, 3 anos depois, já era uma barbaridade o que você via nesse É. mercado, como a alma das pessoas mudou Uhum. tão de repente. O dinheiro tem um poder de operar desfigurações quase instantâneas na alma do santo que se deixa seduzir, ou daquele indivíduo que tinha boa intenção, mas não tinha ainda o correspondente suficiente em natureza de caráter e consciência em fé para dizer não, porque a oferta é santa na chegada, é para a glória de Deus, mas você vai entrar numa Uhum. engrenagem que vai comer a tua alma. Então, É. eu assisti centenas e milhares de gente talentosa, ungida, gostosa, de louvor, de palavra, de canção, de tudo o que de belo pode haver, entrar naquela roda, naquele sistema e depois se tornarem, do ponto de vista do talento, perderem, é como acontece com algumas mulheres jovens e lindas que resolvem encher a cara de operação, intervenção plástica e botox e ficam deformadas. É o que eu vi em muita gente no mercado gospel. O cara lindo entra e é tanta artificialidade que é imposta que depois de um tempo o indivíduo está irreconhecível também por dentro, não só por fora. Então, eu quando te ouvi a primeira vez me internurei. Se o meu espírito teve o testemunho de que eu estava ouvindo algo sincero. Uhum. Tocou nas fímbrias do meu ser. Foi ali embaixo, no estúdio da VMVTV, os meninos que escolhem as músicas para o Papo de Uhum. Graça, quando a gente fazia aqueles, te botaram Uhum. no ar. E eu, quando ouvi, meu coração teve aquela grande alegria. E é uma coisa que a gente só discerne espiritualmente.
mas eu Você senti que lembra qual estava que foi a diante de música? uma verdade. Olha, eu não lembro qual foi a música, mas foi. Eu acho que é o Amor. Eu não Aham. sei se foi o Amor nesse mesmo dia veio, mas você acho que já estava cantando junto com o Paulo Nazaré. Mas Ah, foi dessa leva aí que me bateu, me pegou, me comoveu, me encantou, me uhum. emocionou. Na hora, eu não sabia de nada, eu só vim buscar saber sobre você depois. Amigos começaram a me narrar e o meu coração só sentiu uma confirmação melhor e maior. É tão bom encontrar um irmão, encontrar um irmão. É tão bom. Infelizmente, está ficando tão raro você ter essa paz de encontrar um irmão, poder descansar, virar de costas, se abrir. Como eu estou me sentindo aqui completamente aberto e emocionado na tua presença. Oh, O meu que você querido. ia dedilhar aí? Eu acho que eu nunca aprendi a cantar direito essa música, né? Do Paulinho, mas ela acabou se tornando minha também, né? Não quero? O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Já não lembro mais. Minha paz não é mais segredo. Invadiu os meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor. Essa aí eu ouvi você Legal. cantando com o É, Paulo. Mas é, teve uma antes dessa que era, eu creio que só sua, que eu não consigo lembrar qual foi, mas que mexeu em mim na hora. E será aí que é esperar e falei, caminhar? então vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vou cantar o refrão e você fala se é essa, hein? Tá bom. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Uhum. Tem essa Aham. que eu fiz Linda. pensando na história do nosso querido Abraão, né, que partiu, Aham. né? Que É. partiu. Tem outra também, não sei, agora vamos ficar achando. Tem Ser Valente, não sei se é Ser Valente. Deixa eu Vamos lá, ver. vamos cantar, né? Vamos ver. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterna, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Aham. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Não, não, não. O medo se vai
a me dizer que ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer ser valente, ser valente. Que maravilha, meu querido. E você estava no meio do que quando compôs Ser Valente? Ser Valente, curiosamente, nasceu perto aí, uma cidade pertinho aí de vocês, que é Pirinópolis. Uhum. É. Alguns amigos queridos lá de Goiânia me deram um presente, uma semana numa fazenda, assim, só eu Sei. e o caseiro da fazenda. Ah. E cheguei lá de carro com esses meus amigos, Uhum. comemos ali um vinho, comemos um queijo e tomamos um vinho ali daquela região que é Uhum. maravilhoso, né? Tudo que é produzido. É. Aquilo é extraordinário, é É, maravilhoso mesmo. e aí eles me deixaram lá, altas horas da noite, assim, eles foram embora. Eu fiquei lá num chalé em frente a um lago, assim, uma fazenda maravilhosa, assim. Era de um amigo, desse amigo que, enfim, essas coisas que acontecem, né? Uhum. Nesse reino, né? Que a gente desfruta e às vezes não sabe nem de quem que é. É. E A aí, promessa de Jesus, não é? É uma promessa de Jesus, aquele que deixou pai, mãe, irmãos, amigos, propriedades e riquezas, ou seja lá o que seja, terá muitas vezes mais. E por causa do Evangelho, tem esse que é o isso, negócio, por causa do Evangelho, terá 100 vezes mais. é, Pais, mães, amigos, isso, fazendas. Foi a minha experiência a minha vida inteira, e Deus é tão bom que eu não deixei pai, não deixei mãe, não deixei ninguém, deixei só aquela multidão de loucuras e de pecados por uhum, causa do Evangelho, e ganhei centenas e milhares de tudo na vida, e é, passei a minha vida inteira. É um negócio extraordinário, sem nunca ter despesa nenhuma para fazer nada, por causa do amor grato daqueles que vão afofando o teu caminho, fazendo das suas casas teu lar, sem que você nem saiba. São confortos é, que a gente só aprende no Evangelho. é. Eu São também muito, sou, eu são sou, graças e carinhos. eu tenho essa experiência na minha vida, cara. Daria 3 horas de live só para contar É, todas é. as bênçãos, todas as coisas lindas. E é por isso que, aí voltando lá naquele ponto, abrindo um parênteses aqui, sobre a Uhum, distinção do meu trabalho artístico, o que dá um nó na cabeça de muitos é que eu nunca abri mão do uhum, evangelho e nem da igreja, desde 98, quando eu me uhum, encontrei com ele, né? uhum. Então eu já encontro com a igreja dentro desse mundo que foi criado em parte lá por você e pelos seus amigos, e ele Aham, já estava dado, né? Já estava uhum, ali posto diante de mim, uhum, e eu fiz uma escolha dentro da minha consciência, diante daquilo que eu aprendi, que era possível ser da igreja e ser um cantor brasileiro. Era uhum. possível você cantar coisas honestas e sinceras para o quarto, para a intimidade sua com Deus e com a comunidade, mas também canções da sala, do quintal, da rua, É, da praça, isso, e que isso vai uma expansão, né, uma é. continuidade de algo que nasceu lá dentro, né, da gente. Então, E não acho tem dicotomias, né? A não gente tem não tem que dicotomias. separar É, sagrado e santo.
Na década de 70 eu apanhei demais por causa disso. Uhum, E no início dos anos 80 também, mas na década de 70 não tinha nada. Então uhum, você chegar e fazendo as coisas de uma maneira normal, que uhum, fosse agradável do íntimo até ao público e coletivo mais aberto, uhum, e fazer isso com naturalidade uhum, e sem pedir permissão para passar de uma área para outra, sem justificação, só uhum, pela integralidade do teu ser todo uhum, jungido, costurado, a partir uhum. de uma espiritualidade que nasce do todo do Evangelho. Ah, muito, muito cacete naquele início, naquele tempo. Era pecado até jogar bola. Jogador de É, futebol era perseguido, era tudo, tudo não podia. é, Eu não estou falando só de podes e não podes, eu estou falando da atitude, do espírito, porque hoje em dia pode tudo o que não podia, mas os uhum, espíritos ficaram infinitamente piorados. A uhum, questão não é o poder ou não poder. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar ou domar por uhum, nenhuma delas. Então, a questão não está nas licitudes ou ilicitudes, mas na corrupção da consciência do espírito, na penetração de algo infinitamente mais sutil, e uhum. que a maioria das pessoas nem percebe a diferença, mas altera a gente por completo. Né? É. E, e E você é estava nesse, falando dessa diferenciação. exatamente nessa. E é lógico que a gente está na jornada, né, Caio? Então, Uhum, eu ainda estou na minha busca, né? Eu acho que eu já estou mais maduro hoje em relação a 2007, quando eu comecei a mostrar as minhas composições uhum, para todo mundo. E em 2008, quando a gente lançou lá no MySpace, ainda era MySpace, as músicas, eu não tinha, tipo assim, essa obrigação de responder, você está fazendo que tipo de música? Eu estava fazendo, simplesmente fazendo. é, E aí, quando surgiram essas questões, aí meu sonho era ser professor, eu estava focado nisso, eu estava estudando para isso. Estudei na escola estadual, lá, Universidade do Estado de Minas Gerais, na UENG, e minha vontade era ser professor de música e ir para a área acadêmica, essa coisa toda. Então, minha preocupação era outra ali naquela época, mas quando sai, tipo, Casa, né? É, uma música que a gente cantava na época, que é Eu sou casa, tom altíssimo, lugar de Deus. Não posso gritar que não só acorda todo mundo. Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus. E ele habita em mim. Esse é o refrão de uma música, né? Porque isso aqui era. que coisa legal e linda. E É, eu isso não aqui sei era. como é que você alcança um tom tão alto desse. Não, era. Eu fiquei aqui dentro de mim tentando ir, eu digo, não, eu não alcanço. Não vou nessa, não, né? Não, eu sou muito baixinho para isso. Que Mas quando eu coisa comecei linda. a cantar isso, tem inclusive Ah, uma outra música, isso em 2007, que nasceu lá no Amazonas, na cidade de Maués, que é uma história muito legal, depois eu conto ah, para meu você, Deus. que Ah, eram questões, assim, vamos colocar assim, teológicas, mas também existenciais. Então, tipo assim, passava pela experiência primeiro, pela angústia daquele tema primeiro, para depois se tornar uma canção, né? Então,
Tem uma que se chama que o Palavra Antiga, que a gente gravou com Palavra Antiga no primeiro EPzinho, que é Olho para os céus, fiz lá em Maués, de lá vem o meu socorro, Pai da eternidade, me mostra o que é o amor, amor perfeito e justo, que sempre me espera. Esse é o som que rompe os céus. Salmo que você leu, hein? E eu estava me lembrando aqui, eu conheço Maués e a minha família materna morou muito tempo em Maués, de Uau! modo que, Maués é um lugar familiar para mim. Olha E aí. eu me coloquei sentado na beira de um flutuante Uhum. e sentindo aquele cheiro de água, aquele Uhum. cheiro forte de rio, de água doce do Amazonas, Uhum. e você Uhum. buscando letras, sentidos, percepções e palavras de Deus no seu coração, no céu de Maués. Que coisa boa, coisa linda. Foi ali, inclusive, tem uma história que acho que mudou toda a minha vida e aconteceu Ah, lá em Maués, sim. porque isso foi 2006, mais ou Uhum, menos. Eu fui com alguns amigos missionários. Não vai sim. cair não, né? São 22 horas. Mudou a Não, regra ele ali? não tem costumado cair para mim, eu tenho ido embora. Ah, então Se vambora. cair, eu te pego de novo, então, Tá bom. e os meninos editam depois. A história resumida, assim, para a gente entender esse contexto, assim, né? Como que foi mágico, assim, para mim e intenso, né? Eu fui com alguns amigos de Nova Lima, lá em Minas Gerais, que é colado ali com BH. Uhum, Fui com eles para uma conferência de louvor e adoração. uhum, Porque naquela época já existia em Minas Gerais um movimento contracultural, assim, que era antagônico àquilo que estava posto no gospel, no sentido de liberdade, de libertação do tempo de louvor, da música no culto, né? Tinha ali uhum. suas expressões ali na Batista de Contagem, em outras igrejas. Depois isso acabou se industrializando e tudo, mas na época ali a gente viveu uma experiência muito intensa de liberdade, assim, né? Dentro do período da música, na liturgia. E na época eu tocava com a Heloísa, né? E esses amigos missionários lá de Nova Lima, Liturgia do culto, do processo litúrgico do culto, é liberdade de isso, expressão. o culto era mais espontâneo, o Uhum, louvor durava 1 hora, 2 horas, às vezes, uhum, entendeu? Era um negócio meio maluco. uhum, E isso para o músico que estava ali preso em 2 músicas para o pastor pregar, era um negócio uhum, louco, assim, era tipo o Woodstock, assim, era uhum. um negócio assim, Aham. é o LSD É, foi uma espiritual ali. experiência lisérgica, né? Porque você ia embora, entendeu? Inventava música ali, Eu deixava sei. fluir, Ah, espontâneo. E eu estava vivendo intensamente aquilo, ao mesmo tempo estava lendo Schaeffer, estava ouvindo você no seu site, e estudando na UENG, né? Dando uhum, aula na escola pública, em escola particular. E esses amigos me convidam para Maués. Então eu chego lá, uhum. primeiro você encontra ali Manaus, né, cara? Então, É, é uma coisa Manaus é uma maravilhosa. loucura. Aí vai lá pro Tem de porto, tudo em Manaus. pega um barco e vai. Primeiro pega uma voadeirazinha, né? Entra no barco, vai embora, 24 horas. Acho que para descer 18 para voltar 24, uma coisa assim. E é uma viagem É, demorada para quem está na outro ritmo. é.
te E pega. aquilo já vai te alterando, né? Já vai te deixando É, mais mole, mais é. sensível para aquilo que tá Você ali, foi de né? voadeira? Você foi de Eu fui voadeira? até, não, Como eu é que fui você de foi? voadeira até o barco, né? Uma Aí do embarcação barco, maior. quantos dias até Maués? Não, não foi, e se eu não me engano, a ida foi próximo de 20 horas e a volta 24 horas, ou o inverso. Só sei que É, durou isso, assim, deve ter um sido dia. a ida 24 e a volta 20. Porque É, na ida você vai subindo o rio, então é mais lento. isso, E na isso. volta você vem empurrado pelo rio. Aquilo, aquela viagem foi mágica para mim, assim, né? Uhum, Eu lembro de, tipo assim, de olhar um ponto na paisagem, algumas fazendinhas ali, uma criação de gado, poucos, né? Tinha pouco uhum, lugar assim que tinha uma vaquinha. Aí eu ficava olhando a vaca nunca ia embora, ela ficava lá uhum. a vida É inteira, uma vaca contemplativa. e olhando para aquilo ali. E eu falei, gente, quando que vai chegar? Aí chega em Maué, você é recebido pelos botos, e aquilo já me encantou É, profundamente. Todo mundo na cidade anda de bis, Honda, aquelas motinhas bis, é. não precisava de Rondinha. carteira, E eu já É, achei aquilo mágico também, tipo, vamos é. embora, vamos pegar. Você parece que você quando chega em Manaus e vai entrando em algumas cidades do Amazonas, lembra muito a possibilidade de você estar na Tailândia ou em alguns lugares da Índia, em lugares assim. É aquela coisa, é totalmente diferente. O espírito cultural é É um outra outro que coisa. você não tem em nenhum outro lugar. É, É, e eu é bem senti muito isso. oriental. É, Uhum. quando eu fui a Jacarta em 2016, 10 anos depois, eu senti exatamente isso que você falou aí. É, é. Mas enfim, Caio, imagine só, 3 dias de conferência, né? E ali, todas as experiências que você pode imaginar, né? De quebrantamento, de iluminação, de tudo. E só eu tocando. Eu tocava o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Meus dedos já Uhum. estavam sangrando, assim. E a primeira coisa que me chocou lá foi que a gente estava num espaço litúrgico, assim, numa capelinha, assim, mas a porta estava aberta e do lado, assim, tinha uma habitação indígena ali, tinha uma família de índios, e os meninos pequenininhos, assim, olhavam da janela, mas não se sentiam atraídos o suficiente para entrar, Sei, ou convidados o suficiente para entrar. E aquilo entraram. me deixou muito Uhum. esquisito, sabe? Tipo, nós Uhum. estamos aqui na maior liberdade, maior alegria, mas tem ali uma família que. E eu sempre muito tímido, ficava ali tentando analisar aquilo tudo e resolvi fazer uma música para eles. E aí Sei. foi essa, Uhum. né? O amor de Deus nos faz um com Ele. E, enfim, vou tratando sobre isso, Eu cara. acho que foi essa música que eu ouvi É só. naquele dia lá embaixo, antes de vir o clipe de você e o Paulinho cantando Ah, junto. Eu acho que foi essa aí, é, porque era sobre amor que nos une. é. E Pode ser foi essa, feita em Maués, né? tem uma outra também que é é, que se chama Amor que nos faz um, né? Uhum. É assim, o fogo ardeu, o anjo falou, mas onde Uhum. está o amor? A glória se foi, a chuva molhou. Pode ser essa também, né? A palavra que É, ainda antes o amor me mostrou. é, Nunca pode é ser essa sim. tarde demais. Porque o refrão é muito alto também. O amor que nos faz um. O Que beleza. amor é o que nos faz um. O amor se revela a mim como uma bandeira
Que maravilha. Verdade e graça, Amém. um mandamento, e a nossa canção. Que Agora, delícia. Que maravilha, Marcos. Coisa linda. E mas então, coisa louca que eu foi fico Maués. feliz de ver que você usa as geografias para compor também. Naturalmente, a minha vida, as geografias sempre me alteram. Sempre me alteram. E eu já escrevi muito em geografias diferentes. Hoje mesmo eu estava dizendo que quantas vezes eu fui para uma geografia completamente diferente para escrever alguma coisa que brota diferente. Eu gosto de ver a interação entre quem compõe, escreve ou qualquer coisa Uhum, assim, com o ambiente, com a circunstância, com a mensagem da hora, com a cabecinha da criança na é, janela, sem conseguir entrar e é, sem se sentir convidada. Estava todo mundo ali pensando em outra coisa, mas você olhou e você viu uma música. E é é. isso que é lindo. Viver com essa observação em tudo, com essa inspiração, é também viver com essa poesia e com essa profecia em tudo que se faz, em tudo que se vê, para onde quer que você vá. Isso é maravilhoso. Eu espero que você continue a vida inteira se engravidando dos chãos, dos lugares e das circunstâncias. Isso é que faz a gente criar o que é diferente, completamente. Uhum, Nasce não de uma demanda do mercado, uhum. mas de uma eclosão de luz no coração da gente. Isso é sublime. E como foi que você conheceu o Paulinho, Paulo Nazaré? O Paulo foi logo depois que o Palavra Antiga começou a circular em alguns eventos, né? O Crombie, que é a banda que o Paulinho também criou lá em Niterói, ela surgiu um pouquinho antes, eu acho, do Palavra Antiga, e alguns eventos assim que a própria igreja organizava no sentido de ser diferente, alternativo àquele outro modelo, acabava chamando a gente, sabe? E a gente encontrou lá, né, com ele, em algum lugar aí, que agora acho que não sei se foi em São Paulo, no Carioca Uhum, Clube, numa casa de shows lá, ou em algum outro evento, não sei se foi Som do Céu, alguma coisa assim. uhum, Porque eu tive essas fases todas, sabe? Passei por essas fases todas, cara. uhum, uhum, E lá eu encontrei o Paulinho, uhum, e nós logo nos identificamos muito, mas a gente foi uhum, assim aproximar mais e intensificar na amizade quando ele se mudou para São Paulo, antes de mim até, e quando ele uhum, começou a gravar as coisas dele, assim, né? Já fora da banda. E aí ele me procurou para a gente fazer um single junto. Não sei se. Acho que foi uma outra anterior a essa do o amor. O Amor Lança Fora o Medo, né? Né? E aí, que na verdade se chama Não É Mais Segredo, é coisa do Paulinho, ele gosta de pegar um título. E, e aí, enfim, e as nossas esposas também se tornaram grandes amigas, as crianças hoje Uhum, estudam no mesmo colégio, a uhum. gente se encontra ali na entrada do colégio e fica ali aquele Coisa boa. bate-papo bom, É, e um frequenta a casa do outro, né? Ele talvez coisa seja um dos linda. maiores compositores assim da nossa geração, né? É, No Brasil todo, porque pouca gente conhece assim as outras temáticas dele, né? Ele fala de uhum, muitos assuntos, né? é. E ele é um grande compositor. Acho que não ele tem a quem puxar, né? Você viu o pai dele também, O né? Que pai dele, o Josué, eu conheci o Josué em 1980.
quando o reverendo Antônio Elias me pediu para ir sucedê-lo no pastorado da Igreja Presbiteriana Betânia. O Josué tinha conhecido um casal da igreja, ele ainda trabalhava na Marinha Mercante. E então ele conheceu um casal da igreja, o Emílio e a Estela, ficaram amigos dele. E ele era de origem presbiteriana em Belém do Pará, mas estava assim meio desligadão de tudo, deprimido, de saco cheio, angustiado. E você imagina como é depressivo trabalhar num navio da Marinha Mercante, atravessando dias e dias e dias oceanos. E ele ficava lendo Dostoiévski. Imagina. Eu dizia, Josué, pelo amor de Imagina Deus, quantas o vezes. crime e o castigo. Quantas vezes você foi para a popa ou para a proa do navio e pensou em pular de lá, lendo Dostoiévski, era muito angustioso. Ele conheceu num porto desse onde ele parou esse casal e o casal o convidou para ir a Niterói, para a casa dos pais dele. Eu conheci o Josué com efeito lá. Ele já tinha estado uma vez, viajou de novo, voltou e eu conheci. Eu tinha namorado uma filha dessa casa quando eu era adolescente. E eu ia muito lá, eles eram meus amigos, são amigos. Agora todos quase já faleceram, menos os filhos. E pessoas adoráveis. E eu fui lá almoçar com eles, alguma coisa assim. Eu tinha sido pastor deles também durante anos. E quando eu cheguei lá, encontrei aquele jovem, aquele rapaz, quer dizer, ele tinha a minha idade. Eu era um pastor. Cheguei lá, nessa época eu tinha 25 anos. O Josué tem ali a minha idade, ou um ano a mais. E o que me encantou foi que ele pegou aquele violão e ele tocou um baião tão doído, tão melancólico, tão provocativamente da alma, e cantou com uma música, com um salmo. E eu me senti todo rasgado pelo timbre, pelo modo, pelo jeito, por tudo. E eu o amei, espontânea e instantaneamente. E aí eu passei a semana pregando lá, e ele foi comigo para todos os lugares onde eu preguei. Eu sempre falei, não, onde eu estiver, esse rapaz estiver, eu vou pedir para ele cantar. Ele me inspira, me dá vontade de chorar e pregar. Aí ele ficou comigo lá uns 10 dias rodando. Naquele ano eu voltei mais 2 vezes lá em 80, e ele sempre coincidia dele estar lá, até que quando eu fui e assumi o pastorado no dia 17 de janeiro de 1981, o Josué lá presente, eu chamei para ser ministro de louvor. O reverendo Antônio Elias já tinha feito esse convite a ele, e eu o oficializei. E falei, você agora fica em tempo integral aqui. Não precisa mais ler Dostoiévski na Marinha Mercante. Vamos ficar aqui, vamos viajar comigo, porque eu já viajava demais. Eu já viajava desde 75, 76 em Manaus, pregando nos eventos e estádios e praças. E aí ele começou a ir. Ele e o violão dele, sem banda, sem ninguém. E chegávamos em qualquer lugar, eu dizia uma palavrinha, dizia que ele ia cantar, ele puxava, rasgava a alma de todo mundo. Literalmente era um rasgar, um esgarçar de emoções simples, sinceras e verdadeiras, e eu pregava o Evangelho. Nós fizemos isso juntos quase 20 anos. Uau. No Brasil todo. Meu Deus. Andamos de teco-teco, de avião, de tudo que você quiser.
porta de avião já abriu, ele sentado atrás de mim, eu agarrando a porta de Macapá até Belém do Pará, já quase morremos algumas vezes. Vivemos durante 19 anos tudo que você puder imaginar em viagem, de carro, de avião, e internacionalmente, em muitos lugares. Ele foi um Olha aí. companheiro muito amado. Eu fiz o casamento dele com a Emília, com a mãe do Paulinho. Sim, Eu cheguei, eu querida. cheguei, cheguei Nada. em Niterói, na Betânia, em janeiro de 81, para assumir o pastorado, e eu creio que foi em fevereiro, um mês depois, eu casei o Josué e a Emília ali no altar da antiga capela da Betânia. Me lembro dela grávida do Paulinho, e o processo inteiro, o nascimento dele, depois da Júnia, enfim, um companheiro de estrada. Coisa linda. E vivemos muita coisa juntos. Ontem mesmo eu falei ao meu filho Davi que eu quero convidar o Josué para a gente fazer uma live aqui, que Oh, coisa linda. eu quero que ele me leve de volta para todos aqueles milhares de lugares que nós fomos juntos pela música. É, Uma das coisas que mais me emociona na minha história com Josué, e tem milhares de circunstâncias que me emocionam eternamente, eu ia pregar fazendo o encerramento do Congresso Brasileiro de Evangelização no dia 31 de outubro de 1983. Portanto, ele estava viajando comigo há 2 anos. uhum, E eu disse que antes de eu pregar, eu queria chamar o Josué para cantar. E ele uhum. foi provavelmente o evento cristão evangélico mais sério, mais representativo, mais radical que já aconteceu na história da Igreja Evangélica Brasileira. Estava todo mundo lá, 4.500 representantes de todas as denominações de peso do país, seus presidentes, vice-presidentes, seus líderes importantes. Uma semana de intenso trabalho de reflexão, de desafio. Foi maravilhoso. Depois daquilo, dava a impressão de que realmente não chegaria nada como a década de 90, quando aquilo tudo foi emborcado e uma perversão emocional tomou conta da igreja e também financeira a ponto de destruí-la. Mas quando ele subiu, naquele dia eu chamei, e ele subiu com o violão dele sozinho e cantou Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E aqui eu olhei em volta, vi aquele ginásio todo, era o Mineirinho, cheio de gente chorando, aquele Uau. quebrantamento. E aí aconteceu uma coisa muito, muito louca, louca. Eu em pé no púlpito, esperando ele cantar, emocionado até não poder mais, ele cantando ao meu lado, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e desceu uma pomba branca, meu amigo. Desceu assim na nossa cabeça, fez aí começou a girar em volta do palco Meu e Deus. depois subiu e saiu lá no telhado. O ginásio tomou aquilo como um signo de Uhum. validação espiritual do que estava acontecendo, aumentou aquela alegria de quebrantamento e me marcou a Olha aí. mente, o coração, as emoções para o resto da vida, como tantas outras coisas que a gente viveu juntos. Eu tenho muito carinho, amor e saudades singelas do que aconteceu conosco, porque foi tudo puro, santo e verdadeiro durante todos aqueles anos. Então, Coisa ele me linda. dizia, ele me dizia, o Paulinho é muito melhor do que eu. O Olha aí. Paulinho, aí ele elogiava o Paulinho, mas eu só pensava no Paulinho garoto, né? Aham. Criança, crescendo lá, eu era o pastor emérito da igreja, honorário da igreja,
E Uhum. fui vendo crescer, virar adolescente. Depois eu não conseguia mais ir quase lá, rodando a terra inteira, eu só ouvia. Aí o Davi, meu filho, começou a dizer: pai, o Paulinho é uma maravilha. É, é mesmo. E você vai amar quando você ouvir. É. E olha, circunstâncias mudaram do dia para a noite, e eu só fui ouvir o Paulinho aqui, no Papo de Graça, uns 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, Uhum. quando algum vídeo dele foi rodado aqui. Aí eu É, falei: agora eu entendo Josué, eu entendo Davi, é, e esse menino é um herdeiro que honrou o é, pai, isso. que, É que isso, cara. honrou o pai em todos os sentidos. Eu acho que você tem que ficar feliz, Caio, porque acho que nem tudo que experimentado naquela época, uma época que eu não vivi, mas que eu ouço falar, Uhum, nem tudo se perdeu, sabe? Eu acho que o que eu sou, o que o Paulinho é, o que tantos outros se tornaram hoje, é por causa uhum, daquela semente que vocês plantaram, sabe? uhum, E uhum, eu sou devedor muito daquilo que você fez, uhum. daquilo que Amém. Josué fez, que Simonton Uhum, fez. uhum, E isso nos dá combustível para e confiança para fazer o que nós estamos fazendo hoje, uhum, naquilo, no sentido de um rompimento, né? De rupturas e de rompimentos em relação à nossa arte uhum, e de chegar sem pedir licença, de dizer nós somos artistas brasileiros que pensam a vida a partir do Evangelho, uhum, mas nós não queremos catequizar vocês, mas apenas uhum, pedir para que nos uhum. ouçam e Amém. ouçam a respeito de como que um crente vive, como é que um seguidor de Jesus Uhum, vive, entendeu? Quais são uhum, suas angústias, quais são seus dramas, quais são suas é, como que vibra a sua alma, é, não é uma propaganda a respeito de Jesus, simplesmente é o que que Jesus está fazendo na gente, sabe? Então, uhum, eu acho que a gente ter essa confiança, né, inabalável hoje, é porque vocês não desistiram, entendeu? Nem uhum, você, nem o Simonton, nem Josué, e ficam uhum, falando pra gente assim, vai que é isso aí mesmo. uhum. É, não tem. Eu não me sinto de modo algum como quem correu em vão. Às vezes, você tem a tristeza de ver algumas centenas de milhares que foram expostos, gente que teria lucidez o bastante, foram expostos ao melhor dos tempos do Evangelho, da sinceridade, da profundidade simples da reflexão da fé, da ousadia, da intrepidez, do amor não fingido que se viveu com toda intensidade. Eu comecei isso assim, em 73 e vi tantas pessoas. E aí depois, já chegando nos anos 90, você vê uma quantidade enorme que se bandeou para grana mesmo, e que me diziam, alguns disseram até chorando, que tudo que eu fazia e ensinava estava certo, só não dava certo para gerar dinheiro, e que eles estavam preferindo fazer a escolha do lucro do que da palavra. Isso eu ouvi demais e me deu muita tristeza. Agora, eu nunca achei que eu tinha corrido em vão, eu sempre disse que quando a palavra e a semente são sinceras e verdadeiras, não tem como ela não produzir fruto. Então, eu vejo gente que foi atingida pelo que se fez e nem sabe que foi. Eu Uhum, vejo pessoas que nem sabem por que elas são como são, porque aquilo já estava pronto e they take it for granted. Parece que sempre esteve lá e não era. Eles receberam uma plataforma. uhum, E quase todo mundo
E, inclusive, os que se libertaram na Assembleia de Deus foram beneficiários dessa plataforma, embora depois tenham se corrompido, ou em igrejas quadrangulares, ou pentecostais, ou de outra natureza. Eu vi tantos que quebraram aquele ciclo, surfaram naquela plataforma, aí depois a ganância lá na frente pegou o cara, mas ele sofre sabendo o que é a verdade que ele deveria pregar, que o primeiro amor foi deixado para trás. E a outra coisa que eu digo a minha vida inteira é que eu nunca estive pregando para uma só geração, nunca, nunca. Como agora eu não estou pregando para essa geração. Eu estou pregando para a geração do filho da tua filha. Uhum. E, eventualmente, para o filho da tua filha. E cada vez mais, porque eu estou vendo o mundo que vem e vou tentando aplicar o evangelho ao mundo que é e ao mundo que vem. E aí tem muita gente que não entende nem o evangelho para o mundo que é, quanto mais o evangelho para o mundo que vem. E você vai apanhando para todo lado, mas não faz mal. As gerações futuras vão agradecer ou vão receber o benefício dessa pavimentação, mesmo que não saibam os nomes dos pavimentadores, mas saberão que é um caminho de Jesus que foi pavimentado. E é só o que me interessa, e isso eu vou fazer até o último dia da minha vida, se eu tiver meios de me comunicar e saúde e na minha capacidade de me expressar, se eu tiver voz, se eu tiver meios, só a morte vai me parar e eu vou fazer isso com a maior alegria do meu coração. E o Continue que vai ficar fazendo, para né? trás vai abençoar as vidas de outros. E eu não tenho a menor dúvida disso. E você também. O que você já fez, o que você está fazendo, o que você fará, vai fazer parte das canções de muitos que não vão dobrar os joelhos a Baal e que vão manter a simplicidade da fé e da espontaneidade e da vivência humana integralmente manifesta no louvor a Deus. E essa é a minha oração por ti, em nome do Amém. Senhor. Amém, meu irmão. Obrigado. Obrigado. E o que a gente vai ouvir? Porque eu não sei nem mais que horas são, já são 10h30. Eita, meu Deus do céu. Vamos cantar uma música nova que se chama Quando a Gente Voltar. Entrou numa playlist muito legal chamada Divina MPB do Spotify. Com Milton Nascimento, com Adriana Calcanhoto, com Gal Costa, Tim Bernardes. Que legal! E essa música entrou lá. A gente tem defendido isso, Caio, que existe uma música brasileira tecida na esperança. Né? Claro. E a gente tá, Paulinho, eu, outros amigos, Gerson Borges também, cantando essa canção brasileira que nasce desse olhar esperançoso da vida, né? Amém. Gira o mundo, vai girando tudo, vou cantando sem saber quem tá certo, qual o verso pra cantar ou lamentar. Tô dizendo desde o começo, a esperança trama um desfecho, sofre o coração, não quer duvidar, ora pra curar. Quando a gente voltar, amor, quanto tempo ainda vai restar pra encarar o bem que vingou dessa dor que chegou e vai passar.
Quando a gente voltar, amor, quanto tempo ainda vai restar pra encarar o bem que vingou dessa dor que chegou e vai passar, vai passar, vai passar. Maravilha. E as sementes que a gente está lançando de esperança, amém, florescerão. aleluia. Todas elas não voltarão vazias de modo nenhum, mas darão o fruto para o qual foram designadas. Amém. Deus te abençoe. Recebe o carinho sincero do meu coração. Que Deus te abençoe mesmo. Amém. É a minha oração por você, pela sua casa, pela sua mulher, pelos seus filhos, pela sua vida linda. Amém. Deus te abençoe. A você Dá um também. abraço no Simon. Diga que eu mandei, por favor. Tá bom? Bom, Grande tá bom. beijo. Deus te abençoe. Um beijo Paz, grande. meu querido. Paz. Amém. Paz. Beijão. Beijão.